Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Eu também me sinto desse jeito, Walter. Eu estou bem, viu? Ah, tá bom então. Sim. Mas eu também me sinto assim. Ah, então você se sente bem. Sim. Mas aí não tem graça. Bom, enfim. Então vamos começar de novo e dizer que nós não estamos bem. Não, eu prefiro não. Hoje falaremos de chuva torrencial. Sim, é a continuação dos programas anteriores sobre ficarmos de pé. Por que aquele navio está em péssimo estado? Será que as pessoas se lembram que ele atingiu um iceberg? É verdade. Por que ele ficou amassado ali no meio? Ah, essa é uma boa pergunta, Walter. Sei lá, talvez depois do grande tremor que atingiu o navio, né? E eu acho que aquele navio não atingiu apenas o iceberg. Acho que foi atingido por um vento tempestuoso chamado Euroclydon. Não é? Mas ainda assim, o navio ainda flutua. É verdade. Pode parecer que está prestes a afundar, mas no fim vai conseguir. Será que ele chegou na ilha de Malta, esse navio aí? Talvez sim. Não é? O braço militar da besta? Espero que as pessoas tenham permanecido no navio e não pegado os botes salva-vidas. Devem estar escondidas lá atrás, ó. Bom, acho que. Bom, nós podemos falar um pouco sobre o que fazer para permanecermos naquele navio. Sim, contanto que recebamos essa chuva e também o pássaro que está ali acima. Aí sim terei confiança de ficar no navio. Vamos começar com uma oração. Pai Celestial, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Estamos vivendo em tempos decisivos. Precisamos da sua bênção e do teu espírito mais do que nunca. Por favor, nos ilumine em nossa conversa, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um anúncio. Bem, no ano que vem, nós pretendemos viajar mais uma vez, Se Deus quiser. se Deus quiser. Nós iremos para a Nova Zelândia, em Auckland, e depois também para Melbourne, na Austrália. Bom, ainda há muitas informações para colocar aí publicamente, mas fiquem ligados que nós vamos colocar os links aqui embaixo, para aqueles que se interessarem. Tá bom. Muito bem, agora podemos começar. Certo, Martin. Então, uma vez que esse grande conflito ocorra, se voltarmos a nossa atenção para o que aconteceu durante a viagem de Paulo a caminho de Roma, quando eles naufragaram na ilha de Malta, lá também houve muita chuva. Ele também teve que lidar com algumas serpentes que tentaram interferir em seu ministério. Mas elas não prevaleceram. Ines sacudiu. A serpente foi sacudida. Então, Martin, como devemos nos posicionar quando as coisas parecerem tão ameaçadoras? Veja, é por isso que acabamos fazendo um terceiro episódio sobre o tema. Porque as coisas estão realmente chegando a um ponto de confronto. Estamos caminhando para o confronto. Não há como evitar isso, Martin. Então, nós vamos ter que encarar o iceberg de frente. Vamos ter que dar de cara com Malta e enfrentar o desafio. Não é interessante que isso também esteja ocorrendo junto a problemas no acampamento? Sim, Portanto, a bordo do navio, nem tudo são flores. você acha que alguns podem se assustar com os choques do navio? Sim, Alguns podem até querer escapar por meio dos botes salva-vidas, sim, abandonarem o navio. unindo-se a movimentos ecumênicos no último minuto. Acham que isso vai ajudar, mas não vai resolver. Não, precisamos saber o que fazer e como nos posicionar em relação a isso. Devemos ficar no navio. Quem ficará de pé? Precisamos da chuva serôdia, Martin. Pela forte chuva que caiu ao fim da tarde. Mas receberemos a serôdia se rejeitamos a temporã? Tudo bem, vamos explicar isso daí. O que é essa chuva anterior chamada de tempora?
Porque soa até bonitinho. Ah, vamos orar pela chuva serôdia. Mas o que isso significa? E que chuva é essa que veio antes? A chuva serôdia não representa o amadurecimento da colheita, mas para crescer até o ponto em que haja alguma coisa madura, é preciso que tenha havido chuva antes. Então, a primeira experiência no cristianismo é que faz germinar a semente que caiu em solo fértil. E algumas dessas sementes não necessariamente caem em solo fértil. Elas podem até brotar, mas algumas caem em solo pedregoso, elas não têm raiz suficiente. Aí o vento sopra e desaparecem. Outras caem em meio ao mato e são sufocadas pelas preocupações desse mundo. E elas desistem. Mas alguns caem em boa terra e produzem muitos frutos. Mas não darão esses bons frutos se também não cair a chuva serôdia, pois é esta que traz o amadurecimento. É como a história das virgens e de seu azeite. Se negligenciarem o azeite, as lições que o Espírito Santo quer nos ensinar, que mudam o nosso caráter e nos harmonizam com o caráter celestial, bom, se isso não acontecer, aí acabaremos com pouco óleo. E teremos que sair correndo procurando, mas não haverá tempo. Porque enquanto você está correndo por aí, se você negligenciou a palavra, você será como os outros que correrão por toda parte procurando a palavra sem a achar. E neste momento chegará o noivo. Então alguns, neste momento, terão azeite em suas lâmpadas. Já outros estarão correndo por toda parte com suas lâmpadas vazias. Baterão a porta e dirão ao noivo: mas a gente não fez isso, não fizemos aquilo. Mas ele responderá: eu não sei quem vocês são, não é mesmo? Sim. Martin, isso é um grande problema. E falaremos sobre isso mais tarde, mas há um verdadeiro... O grande problema que aconteceu com aquelas pessoas é que elas tiveram um problema de visão. Sim, tiveram um problema de visão. Mas não no olho de verdade, né? Mas mesmo no olho mesmo. Pois é, também. Porque em Laodiceia era possível comprar o colírio de Caledron, pelo que essa cidade era famosa, que acabava permitindo com que as pessoas enxergassem corretamente. Então, distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, é muito importante. Claro. Bom, como já dissemos antes, a chuva temporã é a atuação do Espírito Santo em nós, em nosso coração e na nossa mente. E discernimento. Isso mesmo. E sabe, Martin, eu já estou trabalhando no nosso próximo episódio do E aí, professor? Bem, eu não quero me adiantar muito. Mas o anúncio é sempre bom, né? É apenas uma pequena propaganda. Mas se você pensar em discernimento, Martin, e também considerar doutrinas, e você sabe que a Bíblia valoriza a doutrina. Eu sei que o Papa não é a favor de doutrina, mas esse é um problema dele. A Bíblia é a favor de doutrinas. Exatamente, ela é. E você sabe, a Bíblia diz que se você fizer o que é certo, se você seguir a Cristo e estudar a doutrina, não há razão para desconhecê-la. Se você pensar em todas as falsas doutrinas propagadas ao longo do tempo e que de alguma forma lançaram trevas sobre o caráter de Deus, então, veja, eu nem sei como algumas igrejas vão encarar o juízo. Porque o que elas fizeram com o caráter de Deus é algo inacreditável. Para dar um exemplo, e eu já estou me adiantando, né? Mas pegue a doutrina da imortalidade da alma e combine-a com a doutrina do inferno. O que você tem, então? Você tem o tormento eterno para os perdidos? Imortalidade no sofrimento. Sofrer por toda a eternidade. E o que isso faz com o caráter de Deus? O torna um monstro. Mas digamos que você seja salvo, mas antes passa pelo purgatório.
Ora, o que isso continua fazendo com o caráter de Deus? A mesma coisa. Isaías 53 nos diz claramente que pelas feridas dele fomos curados. O sofrimento que cabia a nós recaiu sobre ele. Refiro-me a essas doutrinas terríveis, ou a doutrina da predestinação arbitrária, aonde Deus te predestina ao inferno antes mesmo de você nascer, ou ao céu, quer você queira ir para lá ou não. Refiro-me a essas doutrinas horrendas que colocam uma sombra sobre o caráter de Deus. Eu estava pensando, sabe, Martin? Será mesmo tão surpreendente assim que muitos tornem-se ateus diante do Deus destas doutrinas? Não. E isso faz com que muitos justifiquem ser ateus, afirmando que são boas pessoas e não fazem coisas ruins. Já outros dizem, se Deus é assim, então eu vou ser um infiel mesmo. Bom, eu acho que as igrejas que ensinam essas coisas vão prestar contas. Com certeza irão. Por que pregaram essas doutrinas se elas não estavam na Bíblia? Por que distorceram a palavra de Deus? Sim, trocar os mandamentos de Deus por doutrinas de homens. Isso tudo que você disse aí é invenção humana, não está na Bíblia. Não. E também temos o caso interessante de pessoas que acreditam ter sido escolhidas para estabelecerem o reino de Deus aqui na Terra. No entanto, será o próprio Deus que recompensará os fiéis, que farão parte da primeira ressurreição. E aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão recompensados com a trasladação e serão herdeiros do reino. E não essas pessoas que querem estabelecer elas mesmas o reino de Deus aqui na Terra. Então, tem toda essa confusão por aí. Bom, como pode a chuva serôdia cair sobre essa confusão? Não dá, e é por isso que deve haver um grupo específico, com critérios específicos, que receberão a chuva serôdia. Sim. E isso não acontece por filiação. Não. É importante entender que a chuva serôdia não necessariamente recairá sobre aqueles que conhecem a verdade. É isso que eu quis dizer. Associar-se a uma determinada igreja não é garantia de que você receberá a chuva serôdia. Então você pode ter toda a verdade e ainda assim não viver de acordo com ela. Neste caso, você não foi transformado pela chuva temporã, que é a primeira chuva. Elas não foram trabalhadas. Elas não cresceram como discípulos. E voltando a essa questão dos discípulos, eles mesmos não receberam a chuva do Espírito Santo. Até que houvesse união entre eles. E isso só ocorreu após a crucificação. Correto. A Bíblia diz que eles eram como um povo só. Eles eram em comum acordo com relação às doutrinas. Então isso é muito importante. Sim, nós devemos conhecer a doutrina, mas também devemos ser transformados por ela. Eu vou colocar o link novamente sobre essa série, para que as pessoas possam assistir. Vai causar polêmica, Martin. Não tem problema. Mordecai no portão. Na verdade, isso estava em Profetas e Reis. Estávamos estudando com os jovens, e foi uma bela representação da história de Mordecai no portão. Então vale a pena assistir a série Transformação Total mais uma vez. Certo, vamos dar uma olhada nos escritos inspirados. A chuva serôdia, que amadurece a colheita da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Quando ela diz que prepara a igreja, isso se refere a todos ou àqueles que se prepararam? Bem, para fazer parte da igreja remanescente, há certos critérios que devem ser atendidos. Isso está em Apocalipse 12, verso 17 e Apocalipse 14. Nós temos que fazer certas coisas. E aí nos qualificamos como igreja, mas isso deve ser feito pessoalmente também. Paulo lista as coisas que fazíamos antes. E depois diz, e alguns de vocês eram assim, mas agora foram purificados, foram transformados. Mas a menos que a chuva temporã tenha caído, não haverá vida.
porque não haverá broto para amadurecer. Sem essa primeira chuva, a folha verde não brota. A menos que as primeiras chuvas tenham cumprido seu papel, a chuva serôdia não poderá fazer com que a semente amadureça. É o que dissemos. Exatamente. Então vamos tentar simplificar isso. Agora estamos recebendo as primeiras chuvas Constantemente. E a maneira como reagimos a essa primeira chuva, E é por isso que temos esposas, Martin, para nos lembrarem em que ponto estamos nessa jornada. Elas sabem exatamente onde estamos. eu vou ficar quieto, você que tá encrencado aí. Então vou carregar a cruz sozinho, Martin? Muito bem. Bom, estamos na época das primeiras chuvas, a chuva temporã. O importante agora é como o Espírito Santo está agindo em nós. E é assim que vamos nos preparar para embarcar naquele barco. Muitos, em grande medida, deixaram de receber a chuva temporã. Eles não obtiveram todos os benefícios que Deus lhes proporcionou. Eles esperavam que a falta seja suprida pela chuva serôdia. Isso é pura ilusão. A menos que avancemos diariamente na exemplificação das virtudes cristãs ativas, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. É como estar sintonizado. Isso mesmo. Se o rádio não estiver perfeitamente sintonizado, ele vai fazer muito barulho. É isso mesmo. Sabe, eu estava pensando. Deus nos deu profecia, certo? E a profecia serve para nos dizer onde estamos no curso do tempo. Se você disser, eu não preciso dela, sendo este o caso, quais as chances da pessoa estar convicta dentro de si que está em paz com Deus? Será que ela está, como diz a Bíblia, pronta para encontrar-se com Deus? Será? Bom, vamos voltar alguns anos, quando aconteceu aquela doença mundial. Lembra como as pessoas entraram em pânico? Sim, porque não se sentiam preparadas. Isso. Mas parece que agora o mundo meio que voltou a cochilar. Naquela época, as pessoas ficaram tão nervosas que foi algo chocante de se ver. Ela pode estar caindo sobre os corações ao nosso redor, mas nós nem a discerniremos, nem a receberemos. E isso é muito triste. Certamente. A graça divina é necessária no início e a cada passo do progresso. Somente a graça divina pode completar a obra. A Bíblia é bem clara, Martin. Sem ele, não podemos fazer nada. 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 Não há espaço para negligência de nossa parte. Jamais devemos esquecer as advertências de Cristo. Vigiem em oração, vigiai e orai sempre. Uma conexão com a ação divina a cada instante é essencial para o nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas pela oração e pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca devemos cessar nossos esforços. Nunca poderemos dizer que chegamos lá, certo? Isso é muito claro. E quantas vezes Paulo disse que temos que morrer? Diariamente. E o curioso é que quando você acha que tem tudo sob controle, aí acontece alguma coisa que te mostra o quão fora do controle você realmente está. E não existe um texto bíblico que diz que devemos orar por tribulações e provações? Martin, por favor, pare por aí, vai. Não dificulte ainda mais a minha vida. Se não progredirmos, se não nos colocarmos em uma atitude para receber tanto a chuva temporã quanto a serôdia, perderemos nossas almas e a responsabilidade recairá sobre nós. Peçam ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. E isso é bíblico, Martin. Não se contentem em esperar que a chuva caia no curso normal da estação. Peçam por ela. Tá, mas por que temos que pedi-la? Afinal, Deus já vai dá-la. É muito importante entendermos a motivação. Será que eu estou pedindo a chuva serôdia para ter a confirmação de que sou um dos escolhidos, entre aspas, e assim posso mostrar a todos?
Ou estou pedindo a chuva serôdia porque eu tenho a mesma compaixão que Jesus tem pela humanidade. É isso aí. É por isso que eu estou perguntando. Por que eu quero essa chuva? Porque, para mim, ele quer que eu perceba que eu preciso dele. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele não podemos fazer nada. A convocação da igreja, como nos acampamentos religiosos, nas assembleias da igreja doméstica e em todas as ocasiões em que há trabalho pessoal pelas almas de Deus, são oportunidades designadas para dar a chuva temporã e a serôdia. Uma coisa que percebi em minha vida, Martin, é que definitivamente é verdade que a espada do Espírito tem 2 gumes. Sim, isso é muito verdade. Quando você dá, você recebe mais em troca. Atualmente temos a escola dos profetas, não é? E estamos oferecendo cursos sobre Apocalipse e Daniel e sobre que ponto nós estamos no curso do tempo, tentando conectar todos os pontos juntos, né? E não é a primeira vez que fazemos isso. Na verdade, é a terceira. É a terceira. E eu acho incrível como, cada vez que fazemos isso, acabamos sendo mais edificados do que os alunos. Porque, de repente, você faz umas conexões que nunca tinha percebido antes. Sim, Deus acaba agindo em você enquanto você ensina. Sim? Então, se você não dá essa informação, Você não recebe mais. você não recebe mais. Se você não esvaziar a sua xícara, como vai enchê-la novamente? E se ela se encher, será preenchida exatamente com o quê? Com as mesmas coisas que você despejou da última vez ou com mais coisas? Deus prometeu sempre mais. Sim, São como os talentos. O que guardou seus talentos para si não ajudou em nada, mas o que utilizou o talento obteve ainda mais talento. e isso é muito importante. Se você não fala da sua fé hoje, como espera falar dela no futuro? Sim, não vai ser como uma varinha mágica que de repente fará de você um super evangelista. Não, não pense que a sua falta de sucesso inicial será compensada depois. Muito bem. E ninguém precisa ser um orador eloquente. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Os pequenos gestos aqui, a atenção ali, uma palavra gentil acolá, um incentivo ali. É isso que faz diferença. E será que as pessoas observam nossas vidas? Ora, é claro. Eu diria que sim, com certeza. O tempo todo, as pessoas sempre estão te observando com uma lupa. Será que podemos ser falsos então? Você pode, mas elas percebem. Nem se você estiver sozinho em 4 paredes. A questão é que se você não viver com o Espírito o tempo todo, você nunca estará preparado. É verdade. Do contrário, você é um hipócrita. Se você for falso, é como diz o ditado: se você disser a verdade, é fácil se lembrar dela, mas se mentir, aí vai dar ruim, porque você não consegue lembrar das mentiras o tempo todo. A teoria da evolução que o diga. Essa aí tem vários problemas. Tem muitas lacunas, né? Com certeza. Muito bem. Que ninguém pense que, ao participar dessas reuniões, seu dever esteja cumprido. A mera presença em todas as reuniões realizadas não trará por si só uma bênção à alma. Se você recebe as mensagens, ótimo, tudo bem, mas depois de recebê-las, você deve compartilhá-las. Sim, É pelo compartilhar que somos moldados. verdade? Mas será que seremos sempre bem recebidos ao compartilhar a mensagem? Não. Na verdade, você vai levar uma surra. Mas, veja, essa parte de compartilhar é... Uma vez que você a recebe, você tem que compartilhar com o mundo exterior, porque o nosso objetivo é evangelizar o mundo. Mas, dito isso, isso também tem que ver com de onde vem esse Espírito Santo. Como ele veio? Ele veio pela igreja. Então, se eu negligenciar isso... Você está se prejudicando. Sim, mas o Espírito vem ali, na igreja, no acampamento, justamente onde também você enfrenta um pouco de resistência. E lembre-se,
Cada um tem um dom espiritual diferente e devemos exercitá-lo. Digamos que o seu dom seja o da hospitalidade. Você consegue fazer as pessoas se sentirem à vontade. Sabe quem tinha o dom da hospitalidade na Bíblia? Era a família de Lázaro. Sim. Marta? Sim, Marta estava lá resmungando na cozinha enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus. E eu presumo que Lázaro fosse um cara tranquilo. Eu acho que era muito gostoso estar naquela casa. Não devia haver pressão lá. Era um alívio. Por isso Jesus gostava de ir lá. Era um local onde ele poderia recarregar suas baterias um pouco. Exatamente, Martin. Agora, é o Espírito Santo que concede esse dom. Então é fascinante. Existem várias coisas que podemos fazer, mas como nos preparar? Precisamos deixar que o Espírito Santo nos molde nesta condição. Hospitalidade, simpatia e até mesmo o dom de ensinar. Existem pessoas que gostam muito de ler, que gostam de entender as coisas, juntar as peças, mas esse dom não serve para nada se você levá-lo sozinho para o túmulo com você. Não, isso é um desperdício. Tem que compartilhar. Outra coisa importante é não imponha o seu dom a outra pessoa. Isso acontece com bastante frequência. Você se irrita com as pessoas porque elas não têm o mesmo dom que você. É verdade, mas ela tem dons que você não tem. Existe um ditado aqui na África que fala exatamente sobre isso. Sapateiro, continue fazendo aquilo no que você é bom. Muito bem, Deus te chama e Ele quer que você use os seus dons. E na chuva serôdia, depois de praticar todas essas virtudes, Neste momento em que estamos. exatamente, atualmente, se você já estiver fazendo isso, você naturalmente apenas continuará e talvez nem perceberá que recebeu a chuva serôdia, porque será natural para você. Sim, e será muito eficiente. Sim. Oremos com corações contritos, com a maior sinceridade, para que agora, no tempo da chuva serôdia, as chuvas da graça caiam sobre nós. Em cada reunião a que comparecemos, nossas orações devem ascender para que, neste exato momento, Deus conceda calor e umidade às nossas almas. Ao buscarmos a Deus pelo Espírito Santo, Ele operará em nós mansidão, humildade de espírito e uma dependência consciente de Deus para a aperfeiçoadora chuva serôdia. Se orarmos pela bênção com fé, a receberemos como Deus prometeu. E não há presunção nisso. Isso é muito importante. Porque a presunção, É a falsificação da fé. 100%. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Especialmente Adão. Ele foi presunçoso, achando que Deus não seria tão estrito. Exato. Isso não é fé. Como você acha que Martinho Lutero se sentiu ao ter que comparecer perante todos aqueles prelados e núncios papais, reis, imperadores, eleitores? Como você acha que ele se sentiu diante de todas essas autoridades sozinho? Acha que ele foi presunçosamente ou totalmente dependente de Deus? Totalmente dependente. Veja, se me lembro bem, ele até mesmo pediu um tempo, não foi? Ele então foi, orou e voltou. Então não tinha presunção. E, Martin, você acha que teria sido possível para um homem tão desprezado quanto ele foi por todas aquelas autoridades ser capaz de causar tanto impacto se o Espírito Santo não estivesse com ele? Impossível. Também acho. Impossível. Esse homem mudou o mundo. E João Hus, 100 anos atrás, havia dito: hoje vocês vão assar um ganso, porque Hus significa ganso, né? Mas daqui a 100 anos haverá um que vocês não poderão destruir. Incrível, não é? Isso foi a chuva temporã
exemplificando o que acontecerá numa escala muito maior na chuva serôdia. Exato, era isso que eu queria dizer agora. Nós estamos caminhando muito rápido na direção de situações semelhantes. Exatamente, sem sombra de dúvida. Os mensageiros celestiais procuram comunicar tudo o que recebem de Deus. Ora, se eles fazem isso, não deveríamos fazer a mesma coisa? Sim, Se você descobre uma verdade que te impressiona, qual é a primeira coisa que fazemos? Escondê-la ou compartilhá-la? Você vai apanhar depois, mas tudo bem. isso, você deve estar preparado para as consequências. Exatamente. Todo o tesouro celestial aguarda nossa solicitação e acolhimento. E assim como recebemos a bênção, nós, por nossa vez, devemos transmiti-la. Assim, as lâmpadas sagradas são alimentadas e a igreja se torna uma portadora de luz no mundo. A igreja é composta por aqueles que estão dispostos a levar a luz. Esta é a obra que o Senhor deseja que cada alma esteja preparada para realizar neste tempo, enquanto os 4 anjos ainda seguram os 4 ventos, para que não soprem até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Não há tempo agora para agradar a si mesmo. Quando esses ventos forem liberados, Martin, o tempo de preparação estará terminado. O tempo de trabalharmos é agora. Agora mesmo. E temos que parar de agradar a nós mesmos. É como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Quantas pessoas dizem, eu não consigo fazer isso? Então não faça o que é errado para não ser um especialista no que não presta. Quantas pessoas dizem, eu não consigo fazer isso? Mesmo a Bíblia está cheia delas. O próprio Moisés disse, o profeta disse que não conseguia fazê-lo. O próprio Jonas disse, me mate, vou fugir, chega, me jogue no mar, eu não ligo, me mate logo. Não foi o Jeremias que disse, eu não aguento mais pregar para esse povo. Maldito seja o homem que levou notícia à minha família de que um menino havia nascido. Coitado desse homem, ele foi amaldiçoado, né? Enfim, a Bíblia está repleta dessas coisas, mas o engraçado é que todos fizeram isso. Todos fizeram. Mas o que os levou a superar esse sentimento? Foi o Espírito Santo. Sim. Que deu forças a eles. E uma vez que é feito, você não consegue entender por que você não queria fazer no início. Não há tempo agora para nos auto-agradarmos. As lâmpadas da alma devem ser aparadas, devem estar abastecidas com todo o óleo da graça. Todas as precauções devem ser tomadas para impedir a decadência espiritual, para que o grande dia do Senhor não nos surpreenda como um ladrão na noite. A Bíblia diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que sejam surpreendidos como um ladrão. Certo? Exato. Nós deveríamos saber em que ponto estamos na história. Se trilharmos o caminho estreito, com a ajuda do Espírito Santo e Deus atuando em nós, então nós podemos nos preparar para não sermos pegos de surpresa. Temos que nos preparar se quisermos ficar firmes. Martin, ao lermos isto, você consegue imaginar alguma bateria tocando? Tocando como um tambor pagão, buscando uma manifestação de algum espírito para colocar você num estado alterado de consciência? Você visualiza algo assim? Não, eu não consigo ver ninguém rolando no chão. Claro que não. Todos estes são apenas conselhos práticos sobre o que se trata. Então, devemos estar imersos na palavra e também precisamos entender a verdade presente. Você deve ter praticado e compartilhado isso. E também colhido os frutos daquilo que você compartilhou, porque é uma faca de 2 gumes, certo? Ainda que sejam coisas negativas. Porque, às vezes, uma situação negativa pode te levar a uma investigação mais profunda para que você aprenda novas coisas. Às vezes, nós temos uma compreensão distorcida das coisas. Sim. E, veja, ser selado é estar tão firme na verdade que nada pode te abalar. Mas estar firme na verdade não significa ser enganado por uma mentira.
Então, onde você encontra a verdade? Você encontra na Bíblia. E uma vez que você a tem encontrado, internalizado e aceitado, não importa o que digam em oposição a você, você não muda de ideia. Seja com relação ao sábado ou ao estado dos mortos. E se alguém te confrontar dizendo, isso não é verdade, porque o meu pai falecido apareceu para mim, ou coisa assim, ele não vai conseguir te abalar, porque a Bíblia diz claramente o contrário, Temos que nos firmar nela. correto? Podemos ter seguido o caminho estreito por muito tempo, mas não é seguro tomar isso como prova de que o seguiremos até o fim. Veja, Martin, se o homem justo se desviar da sua justiça e praticar o mal aos olhos do Senhor, nenhum de seus atos justos antigos será lembrado. Ele certamente morrerá. Agora, se o homem ímpio ou injusto se converter dos seus maus caminhos e fizer o que é certo, aos olhos do Senhor, nenhuma das suas antigas maldades será lembrada. Ele será poupado. Arrependam-se dos seus maus caminhos, porque morreriam, ó casa de Israel. Ezequiel não disse algo parecido com isso? Então, não há garantia de que, se você seguiu o caminho até agora, vai continuar nele. Portanto, temos que vigiar. Se caminhamos com Deus em comunhão do Espírito, é porque o buscamos diariamente pela fé. Mas aqueles que não cultivam o Espírito e o hábito da oração não podem esperar receber o óleo dourado da bondade, da paciência, da longanimidade, da gentileza e do amor. O que são essas coisas aí, Martin? Tudo isso são os frutos do Espírito. São atributos de caráter, não é? Sim, e esses atributos são aqueles que te fazem sentir como se estivesse sangrando, Por quê? porque é difícil. Esses atributos não estão em harmonia com a nossa natureza caída. Bem, não está com a minha. O coração é enganoso acima de todas as coisas, desesperadamente perverso. E sabe, às vezes. Veja, outro dia eu estava sentado e eu estava no telefone. E sabe, naquela conversa, quanto mais eu dizia pra mim mesmo, Martin, fique quieto, mais a minha boca continuava a falar. Mas a mente dizia, fique quieto. Então, é uma luta difícil. Os freios não funcionam, né? Pois é. É. É uma verdadeira luta. Muito bem, Martin. Portanto, precisamos cultivar a bondade e a paciência. Minha sogra costumava me chamar de Herr Ungeduld, o Senhor da impaciência. Portanto, esse tem sido um obstáculo muito grande para mim. E longanimidade, gentileza e amor, tudo isso é uma questão de caráter. Mas como você recebe isso? O que faz com isso? A resposta está lá. Sim, Deus nos coloca nesse crisol, né? Ele nos leva a enfrentar o nosso caráter distorcido, vez após vez após vez. Agora, eu posso dizer que dentro desse crisol, o ponto mais desafiador é junto com os irmãos. Sim. Em um ministério, uma igreja. Paulo disse que foi espancado com varas, recebido açoites, ele sofreu um naufrágio, foi apedrejado e dado como morto. Mas a cereja do bolo foram os irmãos. Quando você lê o espírito de profecia, verá que Deus acabou permitindo que Paulo descansasse mais cedo do que deveria por causa dos irmãos. Então, Martin, a igreja às vezes é um bom lugar para praticar a paciência e a longanimidade, a gentileza e o amor. Mas se eu entendi corretamente, se formos fazer isso sem o hábito da oração, Esqueça nunca dará certo. isso. Cada um deve manter-se separado do mundo. Esta é outra questão difícil, não é? O que isso faz com o ecumenismo? O tira de cena. E o politicamente correto também. Acaba com o politicamente correto, né?
separado do mundo que está cheio de iniquidade. Não devemos caminhar com Deus por um tempo e depois nos separarmos dele, andando nas faíscas de nossa própria ignição. Ou então ser indeciso. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Se você pegar essas frases, Elas são bem fortes. elas acabam batendo como um martelo, não é? É por isso que temos que ler de uma maneira que internalizemos o que está escrito. Mas se você está constantemente batendo de frente com uma parede de tijolos quando proclama as verdades especiais para esse momento, o que você faz? Você ora e segue em frente. Certa vez, minha esposa começou a fazer colportagem. Ela tentou por algum tempo. Ela ia de porta em porta. O jeitinho dela é mais tímido, reservado. E ela chegou na casa de um homem que a deixou entrar e depois trancou a porta. Ele não fez nada de estranho, nada desse tipo, mas ainda assim foi bastante perturbador. Então ele a deixou falar. Só que ele não concordou com a teologia dos livros que ela vendia. E ele acabou expulsando-a fisicamente de sua casa. Ela ficou muito chateada. Ela quis desistir, mas depois disse: não, vou continuar. Vou tentar mais uma vez. Aí ela chegou à casa seguinte e uma faxineira abriu a porta. E quando ela abriu a porta, o cachorrinho saiu correndo. E a senhora ficou desesperada porque ela era responsável pelo cachorro e agora o cachorro tinha fugido. Então minha esposa correu atrás do cachorro, o pegou no colo e o cachorro entrou em pânico. E acabou que o cachorro acabou fazendo uma grande diarreia nela. Ele sujou toda a roupa da minha esposa. De cima a baixo, ela ficou coberta de cocô. E isso a deixou ainda mais chateada. Ela devolveu o cachorro, foi para casa, tomou banho, lavou-se, vestiu roupas novas e estava convicta que iria desistir. Mas uma pequena voz dizia: não desista. Aí ela saiu de novo e foi à terceira casa. E lá as pessoas estavam interessadas e queriam saber de tudo que ela tinha a dizer. Sabe, às vezes você passa por esse processo. Isso faz parte do aprendizado. Você simplesmente tem que continuar. Sim, e sob circunstâncias nada agradáveis. Sabe, apanhar, ficar com medo, fazerem até cocô em você. Não é fácil. Por isso precisamos orar. Temos que crer e confiar em Deus. Já é a hora da chuva serôdia, quando o Senhor dará abundantemente o seu Espírito. Sejam fervorosos na oração e vigiem no Espírito. Será que isso também está na Bíblia? Está em toda parte. É uma citação da Bíblia. Está nas duas coisas. Esse é o livro Testemunhos para Ministros. Estes são os problemas que você tem que levar em consideração. Lembre-se disso quando você ainda estiver naquele navio avariado ali. E por isso que precisamos começar a orar pela chuva serôdia. Mas também, ainda assim, temos que aproveitar a chuva atual, a chuva temporã, que é o Espírito Santo agindo em nós agora. Muito bem. Bom, algumas pessoas vão dizer: por que eu não posso pular do navio? Por que tenho que ficar nesse barco cheio de problemas? Bem, está na Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Cristo tem uma noiva. E a Bíblia diz que elas são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes são os que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Portanto, existem atributos especiais aqui. Você não pode simplesmente ignorá-los. Muito bem. Mas algumas pessoas têm medo deste tempo de angústia, certo? Com certeza. Acho que a maioria das pessoas... É como fizemos naquele outro vídeo já há algum tempo. É uma surpresa enorme saber que vamos alcançar o mundo. Então, alguns têm um pouco de medo de como vai ser. A Bíblia não diz
que um só fará com que 1000 fujam? Sim. Mas isso é impossível sem Deus agindo em seu favor, certo? Temos aqui, portanto, uma promessa de proteção angelical em tempos de dificuldade. Vem do livro Maranata. No dia da dura provação, ele, Cristo, dirá: Vinde, meu povo, entra nos teus aposentos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um instante, até que passe a indignação. Naturalmente, isso vai acontecer após o fim do tempo de graça. Sim, isso é depois que o navio já atingiu o iceberg. Tudo já aconteceu. A chuva serôdia já veio, todo mundo fez sua escolha e acabou. Aí nós habitaremos no esconderijo do Altíssimo. Não é verdade? Sim. Quais são as câmaras em que eles devem se esconder? São a proteção de Cristo e dos santos anjos. O povo de Deus não está, neste momento, todo reunido em um só lugar. Eles estão em diferentes grupos em todas as partes da terra. Eu vi os santos deixando as cidades e vilas e se reunindo em grupos e vivendo nos lugares mais solitários. Anjos lhes forneciam água e comida, enquanto os ímpios sofriam de fome e sede. Então, Martin, o interessante é que essa promessa também se encontra lá no verso 91. Sim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas não te atingirá. E todas essas promessas estão lá, no Salmo 91. Elas foram feitas para o tempo de angústia. Portanto, estamos aqui lidando com o período depois do término da graça. Acho importante lembrar o que acontece antes disso. Porque muitas pessoas, quando você tem instruções claras para que cuide de si mesmo, por exemplo, sair das cidades, adquirir um pedaço de terra para produzir seu próprio alimento. Há quem diga que não, mas, de acordo com isso, Deus e seus anjos cuidarão de você. Isso é no tempo de angústia. Mas no pequeno tempo de angústia, antes do fim do tempo de graça, haverá um período em que ainda poderemos fazer certas coisas. Vai ser difícil, mas Deus vai cuidar de tudo. E diz aqui que fugiremos em grupos. Se você não consegue fazer isso sozinho, Deus dará um jeito. O importante é, não fique ansioso. A Bíblia diz, o meu povo não partirá às pressas, porque eles estarão preparados. O mesmo aconteceu quando Jerusalém caiu. Quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, que o leitor compreenda, conforme foi relatado no profeta Daniel. Eles entenderam e foram embora, silenciosamente. Anjos lhes forneciam comida e água. Durante a noite, uma cena muito impressionante passou diante de mim. Parecia haver grande confusão e conflito de exércitos. Um mensageiro do Senhor apareceu diante de mim e disse: Chame sua família. Eu os guiarei, siga-me. Ele então me conduziu por uma passagem escura através de uma floresta e depois através das fendas das montanhas e disse: Você estará seguro aqui. Nem todos serão liderados dessa maneira, Martin. Alguns terão sido presos, até mesmo em calabouços. Mas até ali Deus cuidará deles. O que Deus fez por Pedro quando ele estava naquela prisão? Exatamente a mesma coisa. Os guardas dormiram e as correntes caíram dele. As portas se abriram e ele foi embora. Havia outros que também haviam sido conduzidos a esse retiro. O mensageiro celestial disse: O tempo da angústia chegou como um ladrão na noite, como o Senhor avisou que aconteceria. No tempo de angústia que antecede a vinda de Cristo, os justos serão preservados pela ministração de anjos celestiais. Então, surgirá pessoas muito agressivas que irão até mesmo atacar aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus. Mas aí, anjos em forma de guerreiros irão interceder e impedir com que esses agressores façam aquilo que querem. E é importante salientar que estamos falando do tempo de angústia. E isso é depois do fim do tempo de graça. Porque antes disso, infelizmente, eles irão sim atacar alguns santos, pois haverá mártires.
Mas não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. O tempo de angústia será mais sério para o transgressor do que para o povo de Deus. Os anjos não poderão proteger aqueles que desrespeitam um dos preceitos divinos. No período final da história da Terra, o Senhor operará poderosamente em favor daqueles que se mantêm firmes na justiça. Em meio ao tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que existe nação, seus escolhidos permanecerão inabaláveis. Qualquer pessoa pode fazer parte dos escolhidos. Porque aqueles que fazem a vontade do Senhor, estes são os escolhidos. Cabe a você. Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos que se destacam pela força o protegerão. Em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar ao máximo aqueles que nele depositam sua confiança. A Bíblia não diz que ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito? Sim. É muito importante entendermos que estamos diante da chuva serôdia da qual falamos. Então as pessoas querem saber como posso ficar de pé. Por meio da oração, prepare-se durante a chuva temporã para a chuva serôdia. E depois chegaremos ao período do fim do tempo da graça. Sim. E como você acabou de mencionar, você não tem que ficar preocupado e nem entrar em pânico. Apenas coloque sua fé em Deus e Ele fará o resto por você. E nos momentos da oração secreta, faça uma profunda introspecção, Sim, é isso que temos que fazer agora. dizendo: Senhor, será que estou certo? Esta é mesmo a sua vontade? Tenho defeitos de caráter. Pode me ajudar a superá-los? E sabe, me ocorreu agora. Eu tive recentemente uma longa conversa com um jovem que estava em uma situação muito séria. Ele quer encontrar uma saída, mas o caminho da saída está claramente indicado. Você só tem que caminhar nessa direção. É preciso pôr o pé no Jordão antes que as águas cessem. Quantas vezes ouço pessoas dizendo: eu quero fazer a coisa certa. Eu vou colocar meu pé no Jordão. E depois de um ano você vê que eles foram completamente transformados. Vemos isso o tempo todo em nosso ministério, essas transformações. Então, Martin, a introspecção em tempos de dificuldade é absolutamente essencial. Bom, até agora lemos o Espírito de Profecia. Vamos ler na Bíblia agora? Sim, vamos juntar tudo, ver se está em harmonia. Vamos ver Tessalonicenses. Lá tem uma pequena seção sobre essa questão da preparação. Capítulo 5. Meus irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Por favor, não parem de ler aqui. Não. Isso é muito importante. Leia tudo. Quantas pessoas citam esse verso? Ora, todo mundo. Especialmente quando querem defender o arrebatamento secreto. Sim, mas vamos ignorar isso. Pois quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição, como as dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão. Então eles começarão a falar em paz e segurança. Mas é óbvio que não existe paz nem segurança neste mundo, Martin. E muito menos a justiça nele. Ladrões andam livremente pelas ruas. E assassinos são libertados. Agressores, estupradores fazem acordos judiciais e saem andando livremente pelas ruas. É inacreditável. Mas vós, irmãos, e é aqui no verso 4 que a gente retoma a história, né? Não estão nas trevas para que aquele dia o surpreenda como um ladrão. Por favor, não se esqueçam disso. Muito bem. É sobre isso que quero falar no próximo vídeo. Por que é simplesmente impossível que aqueles que estão imersos na palavra de Deus sejam pegos de surpresa? É muito importante porque isso te dá esperança, isso te dá paz. Sim,
Você pode depositar a sua fé no fato de que Deus está atuando na chuva atual, e se você der ouvidos a isso, você não será pego de surpresa. Não, não será, você já estará esperando. Na verdade, de braços abertos. Porque a alternativa, que é a continuação da situação que temos no mundo hoje, é simplesmente insuportável. Afinal, quantas lágrimas foram derramadas hoje mesmo, diariamente, pela situação atual do mundo? Eu espero sinceramente que acabe logo. Eu também. Vocês são filhos da luz. Martin, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vocês são filhos da luz. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que faz a igreja de Laodiceia atualmente? Roncando. Roncando. Ela não está vigiando. Uma pessoa disse que deveríamos parar de rir aqui, porque estamos vivendo em tempos sérios. A questão é que nós sabemos que estamos em um tempo sério, mas não é uma risada sarcástica. É uma risada no sentido de saber que ainda temos muito trabalho a fazer. Só que quando olhamos para Laodiceia, vemos que ela está simplesmente roncando e a gente pensa, uau! Muito bem, vamos continuar. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois aqueles que dormem, dormem durante a noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-se da couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para a justiça, para a misericórdia, para obter a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos conhecer a Cristo para internalizar isso, não é? Devemos conhecer o verdadeiro Cristo e o que ele fez por você. Não o falso Cristo. Agora, e se você tiver essa imagem errada de Cristo que está lá em cima, só esperando para te mandar para o purgatório para que ele possa purificar os seus pecados ao longo do próximo milênio? Porque você escorregou aqui na Terra. Não, eu não creio nisso. Eu também não. O meu Deus não é assim. Você tem esse Deus? Esse não é o Deus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia também não diz, continue aí fazendo o que é errado, tá? Já salvei vocês. Então, já que eu salvei vocês, tá tudo certo, continuem pecando. Põe na minha conta aí. Isso também não funciona. Então, nós precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer o caráter dele. E eu preciso me tornar amigo dele. Sim, ele deve ser o nosso rei, amigo. E também o nosso irmão. Sim. Tudo isso. Muito bem. E é assim porque ele morreu por nós? Então, certamente, ele deve ser bondoso, deve ser uma pessoa carinhosa. Estejamos acordados ou dormindo, devemos viver em comunhão com ele. A única razão pela qual você gostaria de morar junto com ele é porque teve um relacionamento pessoal com ele aqui na Terra. Então, é importante cultivar o relacionamento com Jesus. Consolem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como vocês já fazem. A Bíblia também diz que eles se reuniam frequentemente. Partilhavam pão. Eles comiam juntos, compartilhavam suas experiências juntos. É isso que fortalece as pessoas, Martin. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham arduamente entre vós e os que lideram no Senhor e vos aconselham, e que os tenhais em autoestima com amor por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Isso acontece sempre na igreja? É nessa direção que temos que trabalhar. Claro que sim. Mas está acontecendo? Não, não está. Mas por sabermos que não está, temos que trabalhar nisso. Devemos trabalhar seriamente nesse sentido. Muito bem. E, às vezes, você tem que olhar para alguém com uma perspectiva nova. Porque, às vezes, há coisas que te irritam na outra pessoa. Temos que parar de olhar o lado negativo. Sim. E olharmos para o lado positivo e ver o que uma palavra amiga pode fazer. Sabe, o diabo nos mantém muito ocupados com pensamentos e suposições negativas.
todo tipo de coisa. Como você acabou de dizer, mesmo que esteja caminhando com essa mentalidade, tente dizer algo amigável. Seja amigável. Você abraçou e sorriu alguém de que não gostava muito ultimamente? Pois é. Muito bem, essas são pequenas coisas que podemos começar a cultivar e praticar. E isso é por amor. O que mais? Exorte os irmãos, advirta os indisciplinados. Console os fracos de espírito. Apoie os fracos. Seja paciente com todos os homens. Estamos fazendo isso? Será que não é apenas de quem você gosta? Acha que principalmente daqueles que você gosta. Mas temos que ser pacientes com todos. Isso é fácil? Eu estava fazendo uma autoavaliação agora mesmo. Com certeza precisamos trabalhar nisso em oração. Isso é o Espírito Santo agindo agora. Será que é fácil abraçar um porco-espinho? Talvez pela frente não seja tão difícil. Não, nem pela frente. E se chegarmos o mais próximo possível do porco-espinho e pedirmos para ele se acalmar? E se ele se acalmar, aí você se aproxima mais um pouquinho e mais um pouquinho. Veja, até o porco-espinho tem que acasalar, não é? Sim, e aqueles porcos espinhos domesticados são bastante fofinhos até. Eles são? Bem, foi o que eu ouvi. Você já teve um porco-espinho doméstico? Não, eu só vi 2 porcos-espinhos selvagens na vida. Bem no meio da noite, na minha varanda, bem na frente. E qual foi a sua atitude? Eu levantei e fugi, porque eles não queriam me deixarem ir embora. Então você não foi gentil e paciente com eles, Martin. Não, eu talvez precisasse ser, né? Cuide para que ninguém retribua o mal com o mal, mas siga sempre aquilo que é correto, tanto entre vocês quanto para com todos os homens. Alegrem-se sempre. Orem sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguem o Espírito. Estes são bons conselhos para recebermos a chuva serôdia. Temos que praticar isso daí. Sim, deve ser nossa rotina diária exercitar-nos nessas práticas. E como apagamos o Espírito? A oferecermos resistência. Sim, Bom, na verdade já falamos um pouco sobre isso antes. É uma coisa que eu sempre me lembro. Se eu pedir a Deus que Ele me mostre coisas que ainda preciso mudar, você ouvirá a voz do Espírito Santo. E então terá que decidir se vai apagar o fogo ou não. Muito bem. Quando há coisas que precisamos mudar, a gente sabe. Mas o que isso está fazendo no meio de tudo isso? Ele está falando sobre caráter, sobre essas coisas. E aí ele diz assim, não desprezeis a profecia. É porque ele sabe que isso é algo que com certeza acontece. Mas Martin, quando você fala de profecia, as pessoas dizem que você é um louco conspirador. Sim, você é um perturbador entre os irmãos. Como é que era? Sim, você é um perturbador de Israel. É um perturbador da Irmandade. Então terão que provar todas as coisas e reter o que é bom. Isso significa que você precisa ter um filtro instalado. Sim, mas ele não está dizendo para você experimentar tudo que não presta por aí e ficar com aquilo que é bom. Não é isso. Abstenha-se de toda aparência do mal. Isso é difícil, não é? E que o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Acabamos de apresentar uma longa lista do que significa ser santificado. E eu oro a Deus para que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Será que você tem que fazer tudo com as suas forças? Esse é o ponto crucial da questão. É por isso que temos que conversar a respeito. Quem é o empecilho entre nós e Deus? Você mesmo. Eu. Nós mesmos somos o empecilho. É o único. E nesse processo de conseguir a paz entre os irmãos, todo esse processo, sempre haverá o problema do próprio eu. Sim, é o problema do eu. Lembra-se daquela visão do trem, ou melhor, da estação do trem,
na qual todos aqueles que buscavam posições superiores acabaram fugindo quando chegou aquela terrível tempestade. Se você está constantemente se esforçando para ser um líder, para mandar nos outros, então não será fácil para você. Não. Martin, quando você entra em um lugar, as pessoas tendem a te evitar porque você é mandão, autoritário e coisas assim? Ou as pessoas são atraídas por você? O que fizeram com Jesus? Eles não iam atrás de Jesus? Sim. Eles iam até Jesus com seus problemas. Um discípulo acabou até dizendo: gente, vão embora, não perturbem o mestre. O que essas crianças estão fazendo todas aqui? Mas Jesus tinha tempo para todos. O que nos leva de volta àquela parte. Quem se reunia em torno de Jesus? Os que sabiam que precisavam dele. Sim. Os outros pensavam, não, eu estou bem sem esse Jesus. Presunção. Até mesmo os discípulos disseram, Jesus, manda essa gente embora. Isso não seria uma lição para nós? Sim, é uma lição para nós também. Então, precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: o que é que a minha presença faz nos outros? Tende a dispersá-los ou a atraí-los? E será que eu irei aprender com isso? Ver se eu estou de acordo com a Bíblia e talvez mudar de ideia? O que tiramos da afirmação que diz: quando eu for levantado, atrairei todos os homens a mim? O ato de ser levantado é uma demonstração do caráter de Deus. Alguém que esteja disposto a morrer por você. E não há coerção nenhuma nisso. É olhar para aquele homem, para aquela pessoa ali na cruz e ser atraído por ele. Como uma mariposa é atraída pela luz. Então, na verdade, são essas coisas que nos preparam para a chuva serôdia. Podemos dizer isso? E é neste sentido que devemos trabalhar nosso caráter, transformando-o agora com a ajuda do Espírito Santo, nos preparando para a chuva serôdia. Vamos ler o Espírito de Profecia mais uma vez. Jesus se esvaziou. Em tudo o que fazia, o ego não se manifestava. Não acabamos de dizer isso e acabamos de ver na Bíblia. 100%. Ele subordinava todas as coisas à vontade de seu Pai. Quando sua missão na Terra estava prestes a terminar, ele pôde dizer: eu te glorifiquei na terra. Portanto, devemos glorificar a Cristo. Essa é a nossa missão. E, Martin, expor falsas doutrinas que impõem uma visão negativa de Deus e do caráter dele, às vezes é necessário. Embora algumas pessoas interpretem isso como um ataque ou uma ofensa de algum tipo, mas quando colocam o caráter de Cristo sob uma luz incorreta, nós devemos corrigir isso. Eu acredito que sim. Aí poderemos dizer: eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer, assim como disse Jesus. E ele nos convida: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Que o ego seja destronado e não mais ocupe a supremacia da alma. É como você disse, esse é o maior obstáculo entre nós e Cristo. O maior obstáculo é o próprio eu. Aquele que contempla Cristo em sua abnegação, em sua humildade de coração, será compelido a dizer, como Daniel, quando contemplou alguém semelhante ao Filho dos Homens: a minha formosura se transformou em corrupção. O que ele queria dizer é que tudo aquilo que ele achava grandioso nele era uma grande bobagem. Tudo o que já fiz, a maneira como preguei, o jeito que sou, quando você contempla Cristo, você vê que na verdade não é nada. A independência e a autossuficiência das quais nos gloriamos são vistas em sua verdadeira vileza como sinais de servidão a Satanás. Isso é bem forte. Mas é exatamente o que Daniel disse. Aquilo que ele achava formoso em si mesmo tornou-se em corrupção. Não significa nada.
A natureza humana está sempre lutando por expressão, pronta para contenda. Mas aquele que aprende de Cristo é esvaziado de si mesmo, do orgulho, do amor pela supremacia, e há silêncio na alma. O eu se entrega à disposição do Espírito Santo. Há algum espaço para narcisismo aqui? De jeito nenhum. E isso é algo que começou a vir à tona agora, né? Como as pessoas começaram a entender esse padrão de pensamento. Pois é, o narcisismo é, na verdade, um atributo de Satanás. Sim, com certeza. Quando você quer manipular pessoas, controlá-las e colocar-se acima delas, coisas desse tipo, você deveria se sentar e fazer uma profunda reflexão. E porque você não consegue, com suas próprias forças, mudar esses atributos, precisamos aprender a nos render a Cristo. E isso só pode ser feito entre você e Deus, na sala de oração. Veja, o importante é que, se você ouviu isso e disser, mas eu não sou assim, então tenha certeza disso. Faça uma introspecção, ore e tenha certeza. Porque quando a supremacia de Satanás está em sua vida, você nem sequer percebe que é assim, que você está fazendo isso com os outros. Você consegue conceder aos outros a mesma liberdade que deseja para si mesmo? Esse é um teste muito bom que temos que fazer, e em todas as esferas, todos os níveis. Se temos essa tendência de controlar os outros e suas ações, Mesmo que você ache que está certo, para boas intenções. não deveríamos nos controlar? Sim, com certeza. E o pior de tudo é que, digamos que você seja extremamente competente em alguma área. E aí você encontra alguém que está fazendo algo de maneira incorreta e não eficiente. Será que existe alguma maneira de lidar com a questão sem sermos narcisistas? É muito importante. Mas o que significa não ser narcisista, hein? Significa o quê? Agir de forma altruísta, não ser o senhor da outra pessoa. Sem julgar na cara dele que o que ele está fazendo é errado e que ele deve fazer do meu jeito. Sim. Bom, vamos continuar com a leitura. O eu se submete à atuação do Espírito Santo. Essa é a alternativa. Aí não ficaremos ansiosos para ocupar o lugar mais alto. Então, não estaremos ansiosos por ter o lugar mais alto? Não temos ambição de nos aglomerar e nos impor para chamar atenção? Martin, se você está sempre tentando conseguir uma posição elevada, e os discípulos fizeram isso, Eu amo essa frase. Sai da frente, eu tô chegando. Agora sou eu que manda. Vou ficar na frente de vocês. aí Jesus disse, vá lá, sente na última fileira. Quando o anfitrião disser, amigo, venha para a mais alta. Neste caso não é constrangedor, mas o primeiro é extremamente constrangedor. Muito bem. Olhamos para Jesus, aguardando que sua mão nos guie, esperando que sua voz nos conduza. O apóstolo Paulo teve essa experiência e disse, estou crucificado com Cristo. Apesar de tudo, eu vivo. Contudo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é uma transformação que acontece quando você permite que Cristo entre no seu coração. Mas para fazer isso, você tem que destronar o próprio eu. E após termos permitido que a chuva temporã faça efeito em nós, imagine só o que a chuva serôdia será capaz de fazer em nós, quando ela vier. E aí será seguro sentar-se com ele em seu trono. Ah, sim, Do contrário, você será um tirano, um chefe implacável. Será como Satanás? Quando recebemos Cristo como hóspede permanente na alma, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. A vida do Salvador na terra, embora vivida em meio a conflitos, foi uma vida de paz. Enquanto inimigos irados o perseguiam constantemente, ele disse, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. João 8, 29. Nenhuma tempestade de ira humana ou satânica podia perturbar a calma daquela perfeita comunhão com Deus. Ele dormiu no meio da tempestade.
Quando o barco estava um caos. Mestre, o senhor não se importa? Não foi o que eles disseram? E é isso que temos que enfrentar. Nós mesmos perguntaremos: Jesus, cadê você? Senhor, olha o estado do navio. O senhor não está vendo a situação da nossa igreja? Olha esse barco aí. Está um verdadeiro caco. E ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Suportem comigo o jugo do serviço para a glória de Deus e a edificação da humanidade, e vocês acharão o jugo suave e o fardo leve. É o amor próprio que destrói a nossa paz. Então, Martin, todas essas coisas são muito importantes para recebermos a chuva serôdia. Enquanto o eu estiver vivo, sempre estaremos prontos para protegê-lo da humilhação e do insulto. Ou seja, a gente quer proteger o nosso eu. Somos muito protetores dele. Mas quando morremos, nossa vida está escondida em Cristo e não nos importaremos mais com as ofensas contra nós. Seremos surdos à repreensão e cegos ao desprezo e ao insulto. Ou seja, a gente vai sofrer essas coisas. Sim, mas não nos incomodaremos com isso. Sim, você não vai se abalar, né? Não teremos um colapso nervoso porque alguém na igreja disse algo desagradável sobre nós. Quantos não dizem: eles não foram legais comigo, eu nunca mais volto nessa igreja? Sim, Mas o amor é paciente. isso não é razão para abandonar o navio. Porque começam a surgir dificuldades e coisas assim. Sem falar que atravessar o oceano a nado também é muito pior, né? Com certeza. Pois é. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria. E nós sabemos de tudo isso. Ele suporta tudo, jamais falha. Sabe, Martin, eu acho que Deus nos deu filhos e famílias para primeiro aprendermos essas coisas num ambiente pequeno e, em seguida, num ambiente maior. Para finalmente estarmos prontos para viver isso no céu. Quando temos filhos, nós aprendemos que temos que perdoá-los mesmo que tenham feito algo terrível e recomeçar. Pode ser que algumas pessoas não façam isso, mas, de maneira geral, aprendemos isso na família ou em um relacionamento, como casamento. Felizmente, nunca temos que pedir desculpas, né, Martin? Bem, não é o meu caso. Tá bom, vamos deixar isso para lá. Bom, a felicidade extraída de fontes terrenas é tão mutável quanto as circunstâncias podem torná-la. Mas a paz de Cristo é uma paz constante e duradoura. Ela não depende de quaisquer circunstâncias da vida, da quantidade de bens materiais ou do número de amigos terrenos. Cristo é a fonte de água viva e a felicidade que se obtém dele jamais falha. Portanto, podemos passar por tempos de prosperidade e por tempos de pobreza. Mas, se você tiver amor, você consegue superar os dois casos. A mansidão de Cristo manifestada no lar fará seus moradores felizes. Isso. É verdade? E também é na igreja. Sim, é o mesmo com a igreja. Não provoca discussões, não responde com raiva, mas acalma o temperamento irritado e difunde uma gentileza que é sentida por todos dentro de seu círculo. Onde quer que seja acalentado, faz com que as famílias da terra se tornem parte da grande família celestial. Então esse é o nosso campo de treinamento, e temos muito que treinar. Agora mesmo. Então, se quisermos superar isso, temos que começar a praticar. Martin, então temos que praticar no nosso círculo interno, depois num círculo ligeiramente maior, no nosso caso aqui no ministério, e no Verity, e depois na igreja, e depois na associação, ou na união, ou na divisão, ou na igreja mundial. É isso aí. Tudo faz parte da família. E por onde quer que vá, encontrará pessoas que precisam de conforto, mas também onde quer que você vá, encontrará valentões e narcisistas. Faz parte da coisa. Todos temos que trabalhar nosso caráter, porque todos nós temos um problema com o eu, e temos que consertar isso. Agora veja só isso daqui. Seria muito melhor para nós sofrermos sob falsas acusações do que infligirmos a nós mesmos a tortura da retaliação
contra nossos inimigos. Uau! O espírito de ódio e vingança se originou em Satanás e só pode trazer mal àquele que o alimenta. Às vezes eu acho necessário esclarecer as coisas. Sim, mas não com espírito de vingança. Não com... Depende da sua disposição para fazer isso. Esclareça as coisas e então esteja preparado para apertar o botão de reiniciar. Desabafe, converse a respeito e recomece. Mas recomeçar de verdade. Isso mesmo. Não fique desenterrando o passado. Isso, não fique dizendo... Há 2 anos atrás você fez isso e eu ainda me lembro. Eu não esqueço do que você fez. Pois é, não. Imagine se Jesus nos perdoasse desse jeito, hein? Pois é. Se Jesus não faz isso comigo, por acaso eu posso fazer com os outros? Não. Muito bem, então, não revide. Mas você pode conversar a respeito. A Bíblia orienta assim. Se seu irmão tem algum problema com você, vá e resolva. A Bíblia não diz isso. E se ele não quiser te ouvir, leve alguém consigo. E se ainda não quiser, leve o assunto à igreja. Tente resolver. Mas quando você trata alguém como um cobrador de impostos, lembre-se como Jesus tratou o cobrador de impostos. Eu só queria acrescentar uma coisa. Temos que reconhecer nosso erro. Se você sabe que é culpado de algo, Confesse seu pecado. isso, não espere que a coisa se espalhe de forma que quando finalmente chegue em você, você só peça desculpas porque finalmente foi pego. Sim. A humildade de coração, essa mansidão que é fruto de permanecer em Cristo, é o verdadeiro segredo da bênção. Ele adornará os mansos com a salvação. Salmo 149, 4. Então, Martin, poderíamos ter feito uma longa lista de preparativos para a chuva serôdia e também para o tempo de angústia, dizendo, compre isso, guarde aquilo, armazene aquilo, prepare sua casa, prepare sua horta, coisas físicas, né? Mas nem essas coisas materiais vão te salvar. Não, elas não vão te trazer paz. Não. Portanto, é mais importante que primeiro analisemos o espiritual e não deixarmos como a última coisa para fazer. Eu acredito que quando você realmente deixa o Espírito Santo agir em você e você desenvolve seu relacionamento com ele e pratica essas coisas, o Senhor te inspirará a realizar as outras também. Ele cuidará de tudo. Então, gostaria de terminar com esta pequena citação. Medidas brandas, respostas suaves e palavras agradáveis são muito melhores para reformar e salvar do que a severidade e a dureza. Martin, essa é a melhor preparação para a chuva serôdia. Pelo que acabamos de ler, estamos na fase de praticar essas coisas Estamos em uma escola, em um crisol. em um treinamento. E a taxa de fracasso costuma ser alta, mas vamos nos esforçar para entrar pelo portão, seguindo pelo caminho estreito. Acho que também vale dizer, não acredite que você já chegou lá. Não, ninguém chegou. Todos estamos na jornada. Então vamos nos apoiar mutuamente. Sabe, até em maratonas, já vimos pessoas que estão no primeiro lugar desistir do prêmio para ajudar alguém que está passando por dificuldades. Isso é o correto a se fazer. Que façamos assim, então. Vamos orar. Querido Pai, queremos estar preparados para a chuva serôdia. Precisamos estar imersos na Tua Palavra. Precisamos entender o roteiro, sabermos para onde estamos indo. Temos que entender os obstáculos que precisam ser superados. Precisamos estar preparados em tempo oportuno e também não oportuno, não apenas com palavras de advertência, mas de encorajamento. E precisamos possuir esses atributos dentro de nós antes de podermos compartilhá-los com os outros. Então eu te peço, Senhor, que nos ajude nesse sentido e nos leve ao ponto em que possamos caminhar em união com os nossos irmãos, para que nesta união clamemos em alta voz e possamos levar outros
a enxergarem as verdades que separam os justos dos injustos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.